sou Lizemara Prates e a partir de agora você confere aqui no Agroband as notícias do campo e a previsão completa do tempo para o início da semana. Conheça os destaques da edição de hoje. Em busca da diversificação, Instituto Rio-Grandense do Arroz realiza mais uma edição do Dia de Campo para os Orizicultores. Neste ano, foram apresentadas alternativas para que possam ser plantadas outras culturas em áreas de terras baixas, utilizadas até então somente para a produção de arroz. Pecuaristas preocupados com a falta de alimentação para os animais. O pasto para o gado está queimado na maioria das regiões e criadores gaúchos enfrentam falta de milho para atender à necessidade de suínos, aves e gado de leite. Diferente de outras regiões do Rio Grande do Sul, produtores do litoral norte projetam bons resultados para safras de milho e arroz. E quem faz a diferença é uma ave muito especial. Seja bem-vindo! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil. Centenas de produtores gaúchos e de países vizinhos participaram na última quarta-feira do tradicional Dia de Campo anual na Estação Experimental do IRGA, em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. A estação, fundada em 1934, numa área de 164 hectares, tem tradição na pesquisa com arroz. Mas na última década, vem diversificando as ações na busca de alternativas para plantio na várzea. Eu estive lá e conversei com os pesquisadores. Aqui na Estação Experimental do Arroz do IRGA, em Cachoeirinha, nós fomos recepcionados pelo dono da casa, o diretor da estação, Sérgio Gindri Lopes. Nós fomos recepcionados na Estação do Arroz no meio de uma lavoura de soja. Sim, porque a pesquisa está muito desenvolvida com variedades de soja para plantio na várzea. Também temos experimentos com milho aqui para este mesmo sistema. Mas isso já vai chegar ao consumidor em breve, ao produtor, essas variedades, o IRGA já vai colocar quando as primeiras variedades no mercado? Na verdade, nós temos um programa de melhoramento do IRGA, que está liberando a primeira cultivar de soja, dentro da parceria com a Fundacep, dentro de 1 a 2 anos. Mas, entretanto, nós trabalhamos em parceria com essas empresas no sentido de selecionar as melhores cultivares já comerciais, já liberadas no mercado, para o plantio em soja. Que essa é a grande revolução do processo, inserir novas culturas, novas alternativas para melhorar a rentabilidade e a sustentabilidade da produção em várzea. O porte da soja que nós vemos aqui atrás é excelente e isso o produtor pode conseguir na lavoura dele, lá na propriedade, fora de uma área de pesquisa. Exatamente, porque nós estamos numa área muito similar a muitas áreas que se planta com arroz hoje. O que conta muito para a gente atingir esse nível de produção que temos aqui é o manejo da cultura nas áreas de soja. Nós estamos aqui com uma semeadura em micro camaleão que permite a retirada do excesso de água em períodos de excesso de chuva e também permite a irrigação em períodos de seca. Nesse sentido, nós temos uma situação muito adequada para um perfeito desenvolvimento dessa cultura e aqui a gente vê aí produtividade aí de 60 sacos por hectare que a gente espera nessa lavoura que estamos vendo, que é um excelente nível de produtividade para a soja. Houve já algumas experiências do plantio de milho na várzea, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, sem sucesso. Isso serviu de base para o trabalho que vocês vêm fazendo aqui na estação com soja e também com milho?
Exatamente, foi em consequência dos trabalhos que não deram muito certo no passado que nós nos inspiramos e nos programamos para tratar esse assunto de forma mais adequada. Primeiro, desenvolvendo germoplasma, variedades adaptadas, que já temos então para o caso da soja, e deveremos iniciar a partir dessa próxima safra para a cultura do milho, e ao mesmo tempo desenvolvendo um pacote tecnológico de manejo para que essas culturas consigam produzir de forma adequada e com rentabilidade nas áreas de várzea. Uma das atrações do Dia de Campo do IRGA neste ano foi a semeadora em microcamalhão, que serve para diferentes culturas, soja, milho, por exemplo. Mas ela pode ser utilizada na mesma área destinada ao arroz, na várzea. Só que o sistema de irrigação não é por inundação, e sim por sulco. Mas quem vai contar melhor para nós como é que surgiu a ideia desta máquina é o Antônio Souza, da empresa de Cândido Godói, do interior aqui do Rio Grande do Sul, que desenvolveu essa semeadora. E ela nasceu exatamente da dificuldade que vocês perceberam para plantar esse tipo de cultura na várzea aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. Em todos os anos de crise na lavoura orizícola, os produtores tentavam optar pelo soja, né, como solução desse problema da monocultura, né? E até então não havia uma tecnologia bem desenvolvida exatamente por isso, ou o excesso hídrico, ou muita seca, né? E não consegue se desenvolver a soja na várzea, né? Esse projeto veio culminar com justamente resolvendo esses dois problemas, né? Tanto dá para irrigar em anos de muita seca, né? Quanto em ano de muita chuva, a drenagem é mais rápida, né? Não fica a água acumulada em cima do soja, que a cultura não permite isso, né? E esse projeto a gente entrou nele, culminou com a entrada do Cláudio Pereira no IRGA, né? Que a gente conversando resolveu desenvolver essa tecnologia, né? E vir a somar nisso aí, né? Porque o IRGA entra com a parte de desenvolvimento de variedades, de pesquisa de sementes de soja que se adequem à várzea, e a gente entra com o desenvolvimento da máquina, né, para suprir as necessidades dos produtores. Quanto tempo vocês levaram para desenvolver esse projeto? É uma máquina que pode ser utilizada no sistema convencional, ela não é exclusiva para o plantio em microcamalhão? Não, ela não é exclusiva para o plantio microcamalhão, ela pode plantar convencional também. É uma máquina que já é produzida pela nossa fábrica, a gente só fez modificações, alterou o sistema de linhas, o sistema de plantio, né, e ela faz o camalhão. E esse projeto, mais ou menos um ano a gente está envolvido, desde que o Cláudio Pereira assumiu a presidência do Instituto, a gente vem desenvolvendo esse projeto, trabalhando em cima dele. E quanto custa uma máquina dessas? Essa máquina, que depende do número de linhas, né? A máquina, depende do tamanho da máquina, é o custo. Mas ela não altera o preço da nossa máquina convencional, sabe? É mais ou menos o mesmo preço. Uma máquina dessa aqui tem em torno de R$40 mil, mais ou menos. E essa é de quantas linhas? Essas são 6 linhas. Tem que ser sempre número pares de linhas, né? Para plantar nesse sistema. Essa é uma máquina de 6 linhas e está em torno de... E também existe a possibilidade, que encarece um pouquinho, se o produtor quiser o kit de plantio convencional, plantio direto, né, que não faça o camalhão, aí claro, tem o custo a mais do kit, né? Mas ela, com o kit de microcamalhão, ela fica o mesmo preço de mercado que a gente tem na máquina, não altera. Essa foi doada para o IRGA, mas quando que chega no mercado para o produtor que quiser adquirir? Essa máquina foi a primeira máquina a ser produzida, né? Foi doada para o IRGA, e a gente, a partir do momento que entrar os pedidos, a gente já tem condições de produzir, a gente está pronto para produzir a máquina, em 15, 20 dias a gente entrega a máquina sem problema nenhum. A partir de ser tirado o pedido, ser aprovado todos os recursos. No Dia de Campo do IRGA, o governo do Rio Grande do Sul apresentou, na prática, a alternativa para mudar o perfil do produtor de arroz gaúcho, que vai passar a ser um agricultor, com a alternativa de cultivar outras lavouras na área de várzea. Presidente do IRGA, Cláudio Pereira, como é que funciona essa mudança?
Essa mudança funciona a partir da disponibilização aos produtores de tecnologia capaz de lhes suprir, né, de forma prática, com segurança, as possibilidades de plantar outras culturas em terras baixas. Se cobra sempre dos produtores que tem que diversificar a renda, que é importante a rotação de culturas, com todas as vantagens que isso traz. Mas só que os produtores nunca tiveram à sua disposição tecnologia que lhes trouxesse segurança para fazer esse plantio de culturas de seco, por exemplo, adaptadas às terras baixas. E as questões tecnológicas que o IRGA está desenvolvendo vão trazer para ele essa segurança e assim, a partir da ciência técnica, da pesquisa, da experimentação, da articulação com as cooperativas, com a Emater, com a iniciativa privada, nós poderemos alcançar a esses produtores a tecnologia necessária para que eles possam, assim, desenvolver a rotação de culturas, diversificar sua renda e, com certeza, serem agricultores, porque eles fazem isso com muita excelência no arroz. E temos a certeza que eles são capazes de fazer isso com a infraestrutura que eles têm de irrigação e de drenagem nas suas propriedades, nas lavouras de arroz, com certeza também na soja, no milho, no sorgo, em tudo aquilo que nós pudermos pesquisar. Nós estamos aqui no meio de um experimento com milho, usando esse sistema de plantio em micro-camalhão e irrigação por sulco. E tem também aqui na estação experimentos com soja. O IRGA está mudando o perfil da pesquisa com arroz para a pesquisa com essas outras lavouras na região de Várzea? O IRGA continua sua pesquisa de arroz na mesma direção. Nós entendemos que a especialidade das terras baixas é arroz, mas muda no sentido de atender antigas reivindicações dos produtores, de que eles são produtores de terras baixas, eles são agricultores em terras baixas e necessitam de tecnologia para diversificar sua produção, para melhorar sua condição econômica, ter mais segurança nas questões da economia, né? Enfrentar a crise com a diversificação de culturas. Então o IRGA se adapta a essa nova realidade, às novas necessidades, tanto dos agricultores quanto do Estado do Rio Grande do Sul, que necessita ampliar sua produção, necessita ter segurança na sua produção dos mais diferentes grãos. E a grande fronteira agrícola que ainda está em expansão e possível de expandir são as terras baixas do Rio Grande do Sul, em mais de 4 milhões de hectares. Portanto, essa é uma questão estratégica para o Estado do Rio Grande do Sul e que a pesquisa e a extensão do IRGA vem atender essa questão. E como nós vimos nas imagens, o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, participou do dia de campo e assinou um termo de cooperação com o Corsã, IRGA, FEPAM e Ministério Público para um projeto piloto de utilização de água reciclada na irrigação das plantações. A água proveniente da estação de tratamento de esgoto da Corsã de Cachoeirinha será levada até a estação do IRGA para um teste em 270 hectares plantados no local. A partir de 2013, o projeto poderá ser implantado em plantações próximas dos locais abastecidos por estações da Corsã, como Gravataí e Osório. E o que nós temos que saudar de tudo isso que nós vimos é que são alternativas para enfrentar momentos de seca como este que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Claro que os arrozeiros já são agricultores. É apenas uma terminologia diferente que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E eles aproveitaram e já deram sugestões aos fabricantes da máquina lá no dia de campo. Por exemplo, que aprofundem mais a colocação do adubo e da semente. Dia de campo é isso, é uma troca de experiência. O Ministério da Agricultura publicou nessa semana, no Diário Oficial da União, instrução normativa que altera a forma de avaliar a qualidade do arroz em casca, natural e parboilizado. A partir de agora, o classificador deverá verificar o percentual de grãos rajados e não mais a quantidade de grãos vermelhos e pretos. A medida iguala o modo de avaliação da matéria-prima a do produto final, o arroz beneficiado. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta você confere a previsão do tempo e vai ver que os criadores gaúchos estão preocupados com a falta de alimentação para os animais por causa da seca.
Nós já voltamos.